Olá, seja muito bem-vindo ao canal Polititudo. Você está em nossa playlist de controvérsias do direito eleitoral, onde sempre utilizo notícias veiculadas na imprensa para tratar do direito eleitoral nelas envolvido. Como sempre faço, eu destaco que nada do que for dito aqui significa apologia e muito menos detração aos fatos ou às personagens envolvidos. Até porque o direito não é uma ciência exata e sempre existirão divergências doutrinárias e jurisprudenciais. Meu nome é Luciano, sou graduado em Direito e Filosofia, especialista em Direito Eleitoral, mestrando em Filosofia Política e trabalho com Direito Eleitoral há 19 anos. Convido você a conhecer as outras playlists do canal e a assinar o nosso conteúdo. Vamos ao vídeo de hoje? A controvérsia do direito eleitoral de hoje tem relação com a possibilidade de notícias falsas divulgadas pela rede mundial de computadores, a internet, servirem como fundamento para cassar o registro de candidatos por conta de eventual abuso dos meios de comunicação social. Existem pelo menos duas correntes estabelecidas. A primeira, capitaneada pelo ministro Alexandre de Moraes, entende que sim, que a divulgação de notícias falsas pela internet constitui abuso dos meios de comunicação social e que, portanto, é apta a fundamentar a cassação do registro do candidato. A outra, capitaneada pelo ministro Nunes Marques, entende que não é possível caracterizar a divulgação de notícias falsas pela internet como abuso de meios de comunicação social. E mesmo que se considere um abuso dos meios de comunicação social, essa interpretação não pode ser aplicada retroativamente. Então, vamos à legislação para entender essa controvérsia e como ela se formou. Como vocês veem aqui, o ministro Alexandre de Moraes, ele entende, olha aqui, ó, sim, que é possível cassar o registro de candidato que divulgar fake news. Qual é a alegação dele? Olha lá, o ministro Alexandre de Moraes, que é vice-presidente do TSE e estará à frente da Corte durante as eleições deste ano, afirmou que o tribunal poderá cassar registro de candidatos que compartilham informações falsas sobre a disputa eleitoral nas redes sociais. Segundo o ministro, uma jurisprudência do tribunal abriu caminho para enquadrar o uso malicioso das plataformas digitais como abuso de comunicação, o que pode servir de justificativa para a anulação de uma candidatura. Notícias fraudulentas, abre aspas, né, pessoal? Notícias fraudulentas divulgadas por redes sociais que influenciam o eleitor acarretarão a cassação do registro daquele que a veiculou, afirmou. Vamos entender, então, o ponto de vista do ministro, por que ele está afirmando isso. Essa lei aí na tela, que vocês estão olhando agora, é a Lei Complementar número 64 de 90, que trata das inelegibilidades e que em seu artigo 22 trata de uma ação conhecida como Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que ocorre nas seguintes hipóteses. Vamos ler aqui o artigo. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao Corregedor Geral ou Regional, relatando fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial, por isso que o nome da ação é Ação de Investigação Judicial Eleitoral, para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito. E aí explica lá o rito dessa ação de investigação judicial eleitoral. O que nos interessa aqui é que vocês vejam que essa lei complementar, que é de 1990, portanto não é nada novo, o ministro não está falando nenhuma novidade, ela prevê aqui a possibilidade de ajuizar essa ação quando houver uma utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, certo? Em benefício de candidato ou partido político. Qual é a novidade em torno da qual criou-se a divergência ou a controvérsia? É que a lei
não define o que é um veículo ou meio de comunicação social. Esse é um conceito aberto que é definido pela jurisprudência, certo? Então, como vocês perceberam aqui na notícia, segundo o ministro, uma jurisprudência do tribunal abriu caminho para enquadrar o uso malicioso das plataformas digitais como um abuso do meio de comunicação. Então, a que está se referindo o ministro? Nessa matéria, aqui veiculada no site Consultor Jurídico, é uma matéria de 27 de outubro de 2021, é noticiado que o TSE evoluiu a sua interpretação do que sejam meios de comunicação social, para incluir nessa interpretação a internet. Então, se houver um abuso ou uso indevido dos meios de comunicação social, pode haver uma ação de investigação judicial eleitoral que leva à cassação do registro. Isso sempre foi assim desde 1990. A única novidade é que, como a lei é de 1990 e o primeiro site da internet foi ao ar em 1991, é óbvio que, quando a lei tratou meios de comunicação social, ela não incluía a internet. Só que, com o advento da internet, ficou a discussão. A internet deve ou não ser considerada, para esta finalidade, um meio de comunicação social? E aí, no julgamento de uma ação, o ministro Luiz Felipe Salomão fez um voto considerando que sim, que a internet deveria ser considerada um meio de comunicação social. Olha aqui, ó, conceito aberto. Aqui está o ministro Salomão defendendo a sua tese jurídica. Olha lá. A meu juízo, a internet enquadra-se perfeitamente no conceito de meio de comunicação social e pode desaguar na conduta do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, caso presente os demais requisitos do ilícito, que é aquele que eu acabei de ler para vocês. Ora, então, o que mudou foi apenas a interpretação que se deu ao artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, que até então não incluía no conceito de veículos ou meios de comunicação social a internet, e agora utiliza. Com base, então, nessa jurisprudência nova, que é de outubro de 2021, é que o ministro Alexandre de Moraes entende que sim, que é possível sim aplicá-la. Aplicar esse conceito de veículo de comunicação social ao artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90 e, com isso, compreender que a divulgação de fatos sabidamente inverídicas pela internet é uma divulgação de fatos sabidamente inverídica por veículos de comunicação social e que, portanto, pode ensejar uma ação de investigação judicial eleitoral que eventualmente levará à cassação do registro do candidato. Muito bem, vamos agora à tese contrária, que é a tese do ministro Nunes Marques. Aqui está o site que noticia o entendimento do ministro Nunes Marques e os argumentos utilizados por ele. O que o ministro alega, basicamente, é o seguinte: de fato, ele reconhece que houve uma mudança na jurisprudência. Segundo Nunes Marques, houve modificações na jurisprudência do TSE, aplicadas em dezembro de 2021. As eleições de 2018. O julgamento foi de outubro, né? E com tempo de publicação e tal, esse entendimento ele consolidou-se em dezembro de 2021, mas esse entendimento jurisprudencial foi aplicado a casos relativos às eleições de 2018, de forma retroativa, o que o ministro entende que é proibido. E, de fato, o entendimento do ministro é bastante defensável, porque vejam vocês o que diz a jurisprudência do TSE. Se nós formos aqui ao artigo 16, que é o artigo que trata do princípio da anualidade eleitoral, ele diz o seguinte: olha, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. E aí você deve estar pensando o seguinte: bom, Luciano, mas você está falando da lei que alterar o processo eleitoral. E como você mesmo disse, trata-se apenas da alteração de uma jurisprudência. Mas veja qual é o entendimento jurisprudencial que se dá para esse artigo 16. Olhem aqui, olha.
Tem alguns acordos do TSE de 2016 e de 2012, portanto já é uma jurisprudência antiga, que diz o seguinte: as decisões do TSE que no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento implicarem mudança de jurisprudência não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito posterior. Pois bem, tivemos uma mudança de jurisprudência acerca do conceito de meios de comunicação social em dezembro de 2021. Se nós seguirmos esse entendimento, ela não poderia ser aplicada retroativamente a um fato ocorrido em 2018, mas apenas à eleição posterior. É isso que está defendendo o ministro Nunes Marques nesse argumento aqui posto. Então ele diz aqui, rede social não era meio de comunicação. O ministro avaliou não ser possível considerar automaticamente as redes sociais como meio de comunicação na esfera eleitoral. Isso porque nas eleições de 2018, os meios de comunicação social considerados eram os veículos tradicionais, televisão, rádio, jornais e revistas. É claramente desproporcional e inadequado com a devida vênia, por uma simples analogia judicial, aliás com eficácia retroativa, equiparar a internet aos demais meios de comunicação, diz Nunes Marques. Ninguém poderia prever, naquela eleição, quais seriam as condutas que seriam vedadas na internet, porque não havia qualquer norma ou julgado a respeito. Portanto, o candidato não poderia saber o que seria ou não vedado. Só que quando consultamos o voto do ministro Nunes Marques, quando ele trata da questão de consideração das redes sociais como meios de comunicação para efeito de configuração de abuso, ele traz aqui toda a fundamentação do ministro Salomão que levou a esse entendimento seguido pelos seus pares, mas só que ele traz alguns argumentos bastante interessantes. Olha aqui, A rede mundial de computadores, na qual rodam a maior parte das aplicações da internet para o grande público, sequer existia em 1990. O primeiro site da web foi ao ar em agosto de 1991. Como o legislador brasileiro de 1990 poderia tê-la previsto? Então ele fala assim, olha, essa lei não pode estar se referindo à internet, porque a internet não existia. O legislador não poderia adivinhar que a internet existiria para se referir a ela. Só que, obviamente, você pode, assim como fizeram os ministros, ter o seguinte entendimento. Muito bem, mas só que depois, como foi inventado um novo veículo de comunicação social, ela foi abrangida por esse conceito e, portanto, não há problema algum em aplicá-lo à internet, aplicar esse conceito de veículo de comunicação social. Só que depois ele traz um segundo argumento também bastante valoroso. Ele diz o seguinte, é claramente desproporcional e inadequado com a devida vênia, por uma simples analogia judicial, aliás com eficácia retroativa, equiparar a internet aos demais meios de comunicação. Qual é o argumento dele aqui para não ser possível equiparar a internet aos demais meios de comunicação? Quando a gente vai lendo o acordo aqui, eu não vou ler tudo para não ser muito chato, mas eu recomendo a vocês que busquem na internet e leiam. Isso está aqui na página 19 do acórdão para diante. O que ele diz é o seguinte, olha, a vedação da Lei Complementar 64 de 90, em seu artigo 21, que impedia o uso abusivo dos meios de comunicação social, ela tinha a finalidade de impedir que um candidato tivesse acesso a meios de comunicação social e outros não. E com isso ela queria promover o nivelamento dos candidatos, evitar a quebra de homogeneidade entre os candidatos, manter a isonomia entre eles. Porque senão os candidatos que fossem donos de meios de comunicação ou apoiados por donos de meios de comunicação, eles teriam primazia em face dos demais, teriam uma vantagem competitiva em face dos demais e estaria quebrada a isonomia entre os candidatos. Esta que é a finalidade da lei.
E aí ele diz o seguinte, que na internet não existe isso, porque na internet não há ninguém que possa controlar quem terá acesso ou não. Todos os candidatos têm igual acesso a esse veículo de comunicação e que, portanto, esta vedação não se aplica à internet, haja vista que não há possibilidade de conceder primazia a um candidato em detrimento de outro na internet, já que todos têm igual acesso ao veículo. E aí, se você junta esses dois argumentos, o de que o legislador não se referia à internet porque ela não existia à época, e o de que mesmo que você tente colocar a internet dentro do conceito de veículo de comunicação social, a finalidade da norma, que é evitar a quebra de isonomia entre os candidatos, não se aplica à internet, que é um veículo onde naturalmente todos têm isonomia e igual acesso, realmente são argumentos a serem considerados. Portanto, o ministro Nunes Marques afirma o seguinte: primeiro, nem é possível, a finalidade da norma nem se aplica à internet, mas se o entendimento for outro, de acordo com a jurisprudência do próprio TSE, esse entendimento não pode ser aplicado retroativamente. Então, esses são os argumentos dos dois lados envolvidos nessa controvérsia. Os dois possuem bons argumentos embasados na legislação e na jurisprudência. Agora é verificar qual será o entendimento da maioria. Independentemente de qual tese venha a se tornar majoritária, isso não quer dizer que haja possibilidade de a internet vir a ser utilizada como meio de divulgação de notícias falsas sem que haja alguma retaliação legal. Isso quer dizer apenas que ela não poderá ser considerado um abuso de meio de comunicação social para fins de cassação do registro. Mas há uma série de outros dispositivos legais que vedam, que coíbem a divulgação de notícias falsas na internet, sem levar, contudo, a essa sanção de cassação do registro do candidato. Então eu vou mostrar para vocês alguns deles aqui. Desde que o Código Eleitoral foi lançado, em 1967, nós temos aqui o artigo 243, que não tolera propaganda que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública, certo? Por quê? O ofendido por calúnia, difamação ou injúria, sem prejuízo independente da ação penal competente, poderá demandar no juízo cível a reparação por dano moral. Então, vejam, se o sujeito, na propaganda eleitoral, caluniar, difamar ou injuriar alguém, isso não é tolerado na propaganda eleitoral e pode gerar uma repercussão civil e criminal. Esse é um dispositivo. Temos mais? Sim, temos mais. Temos o artigo 323, que tipifica como crime divulgar na propaganda fatos que sabem verídicos em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado. Isso é crime. É a divulgação de fatos sabidamente inverídico. Temos o artigo 324, 325, 326, que são a calúnia, a difamação e a injúria eleitoral, que também são considerados crimes. E veja aqui no caso da calúnia, que nas mesmas penas incorre quem, sabendo falsa a imputação, apropala ou divulga. Por que meio? Por qualquer meio, inclusive a internet. Então, se você eventualmente propagar uma calúnia eleitoral pela internet, você estará sujeito também a esse artigo 324. Então, vejam que dispositivos legais para coibir a divulgação de notícias falsas, caluniosas, difamatórias ou injuriosas na propaganda eleitoral durante a eleição já existem vários, inclusive com repercussão criminal. Aquela divergência que nós tratamos anteriormente se refere apenas à possibilidade de utilizar esta conduta como fundamento para um eventual abuso da utilização dos meios de comunicação social e, além dessas condutas penais, também obter a cassação do registro do candidato. Mas tudo isso aqui que eu estou lendo para vocês permanece válido e aplicável. Temos aqui o artigo 326A do Código Eleitoral também. Esse já é um artigo que foi inserido mais recentemente, em 2019, justamente por conta dessas questões da internet. Dar causa
a instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente, com finalidade eleitoral. E olha aqui, o parágrafo 3º. Incorrerá nas mesmas penas deste artigo quem, comprovadamente ciente da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral, divulga ou propala por qualquer meio ou forma o ato ou fato que lhe foi falsamente atribuído. Então, se você pega aí uma fake news, que você sabe que é falsa, que está difamando, caluniando, injuriando alguém e sai por aí propalando, você está se colocando diante da possibilidade de retaliação penal, porque o que não falta são dispositivos prevendo essa retaliação. Olha o artigo 327 do Código Eleitoral. As penas combinadas no artigo 324, 325 e 326, que é a calúnia, difamação e injúria eleitoral, aumenta-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido, olha lá o inciso 3, na presença de várias pessoas, aqui o inciso 3, na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da ofensa. Ora, a internet, não há dúvida, é um meio que facilita a divulgação da ofensa. Portanto, além de você responder pelo crime, ainda responderá pelo crime com uma causa de aumento de pena. Vejam também na lei eleitoral, que é a lei 9.504 de 97, portanto, não apenas no Código Eleitoral, a lei eleitoral, que é muito mais recente, de 1997, 30 anos depois do Código Eleitoral, também foi inovada, foram acrescidos alguns dispositivos para prever retaliação à utilização indevida da internet com essa finalidade escusa. Artigo 57d. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral por meio da rede mundial de computadores, internet. Então veja, você pode se manifestar pela internet durante a eleição? Sim, claro que sim. Você tem liberdade de expressão de pensamento, mas já está vedado o anonimato na internet. E é vedado por quê? Justamente porque você tem que se identificar para responder pelos abusos, responder civilmente e criminalmente. Olha lá, pessoal, artigo 54H da Lei 9.504 de 97, também com inovações inseridas em 2009. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, será punido com multa de 5 a 30 mil reais quem realizar propaganda eleitoral na internet atribuindo indevidamente sua autoria a terceiros. É aquele sujeito que cria perfil falso, fake, para sair caluniando, difamando, injuriando alguém. A terceiro, inclusive candidato, partido ou coligação. Veja que não é uma pena pequena, viu, pessoal? 5 a 30 mil reais de multa. Constitui crime. Aí já não estamos mais falando apenas de multa, a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação, punível com detenção de 2 a 4 anos e multa de 15 a 50 mil reais. Igualmente, incorre em crime punível com detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa de 5 a 30 mil reais às pessoas contratadas na forma do parágrafo 1º. Então, não apenas o contratante, quem contrata pessoas, esses grupos de pessoas que ficam divulgando fake news, como os contratados, as pessoas que se colocarem à disposição para trabalhar nessa finalidade, estão sujeitas a sanções. Então, punição para quem propaga informações falsas pela internet ou por qualquer outros meios para fins eleitorais já existem várias e são até, eu diria, bem graves. O que se discute nessa controvérsia é apenas se existirá mais uma, que é a possibilidade de essas punições levarem à cassação do registro do candidato por intermédio de uma ação de investigação judicial eleitoral que seria proposta com fundamento naquele artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, que eu li para vocês no início do vídeo, tá bom? É um artigo que fundamenta o ajuizamento da ação de investigação judicial eleitoral, que ao final, eventualmente, levará à cassação do registro do candidato. E uma outra coisa que eu acho que ficou confusa, eu vi muita gente falando muita bobagem sobre isso, quando o ministro falou que fake news poderá levar à cassação do registro do candidato,
com a aplicação daquele artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, em razão da mudança do entendimento do que é veículo de comunicação social, ele não estava querendo dizer que ele ia, de ofício, cassar o registro dos candidatos. Isso depende da provocação de uma das partes legitimadas, que neste caso, da ação de investigação judicial eleitoral, a gente está falando do Ministério Público, dos partidos ou coligações ou de outros candidatos. Tá bom, pessoal? Espero ter jogado luz sobre a questão. Essa é a controvérsia eleitoral do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, curtam e compartilhem esse conteúdo e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.